Sendo para a gente a luz, livro de João, estamos falando sobre o Evangelho de João, Jesus e a videira. Quero lhe convidar, capítulo 15, Evangelho segundo João, o capítulo é o 15. E lhe convidar para a gente entrar um pouquinho mais na palavra de Deus. Já fomos abençoados com as orações, com o louvor, com todo esse tempo, e eu quero te convidar para a gente agora ter um tempo de explanação. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, porque conforme eu vou lendo, eu vou descobrindo, eu vou achando alguns lugares assim que a gente não enxergava nas leituras normais. Então, hoje nós vamos falar, semana passada falamos sobre a perseverança, a arte de permanecer. Se você não pôde vir na semana que vem, acho que semana já estará nas redes sociais. E estando nas redes sociais, você pode acompanhar essa mensagem onde nós falamos sobre a difícil arte de permanecer. Falamos inclusive sobre o próprio jogador Daniel, que estava tudo muito bem, mas no final, e às vezes a gente começa bem, vai bem e não termina. A difícil arte de permanecer. E a gente aprendeu semana passada sobre esse texto de João capítulo 15, quando ele repete por mais de 10 vezes e pelo menos 40 vezes, Jesus fala essa expressão, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós. E ele usa essa expressão várias vezes. Ele fala que, e a gente falou semana passada melhor, que é um risco você sair da presença de Deus. E eu coloquei alguns aqui para você guardar e relembrar. Primeiro, cuidado para sair da permanência ou da presença de Deus. Você pode começar a fazer as coisas no piloto automático, como Sansão. E quanto menos percebe, Deus não está mais contigo, você não está mais com Deus, e aí a vaca foi para o brejo. O segundo desafio que soltamos semana passada foi: cuidado, porque sair da presença de Deus, você pode ser uma vítima a despeito do orgulho, ou mesmo da autoprovação. Ou seja, você que está provendo tudo aquilo que você fez ou tem, como Uzias. Talvez quando você tem dinheiro, você está trabalhando, você está ganhando bem, você está ótimo, então você esquece de Deus. Cuidado, o orgulho tomou conta, e esse camarada Uzias, que nós falamos semana passada, também dançou. E o terceiro é a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, onde Jesus fala com a igreja de Éfeso e fala para eles estavam vivendo como a gente vivendo, fazendo as coisas, mas ele se esqueceu do primeiro amor. Então, o problema é que às vezes a gente se contenta do jeito que está vivendo, e Deus vem e fala: não é assim que tem que viver. Por isso a gente precisa permanecer em Deus e com Deus. Mas depois desse texto, o desafio que a gente trouxe semana passada, é que longe dele é uma tragédia anunciada. Olhando para o texto de João capítulo 15, hoje eu quero tratar sobre uma outra face. Eu tinha preparado uma outra e Deus mudou tudo isso, mas nós vamos terminar semana que vem, João capítulo 15. Hoje nós vamos falar sobre os frutos. O que seriam esses frutos? Olha comigo João capítulo 15, coloca para mim, Paulo, por favor, versículo 1 em diante. Nós vamos identificar os nossos personagens aqui, para a gente entender, e vamos parar nos frutos. João capítulo 15, se você tiver com a sua Bíblia, abra ela, mas se você não tiver, a gente tem aqui para nos ajudar. Uma das poucas vezes que Jesus se declara, para mim várias e muitas, ele dizendo: eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a água viva, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o que veio do céu, eu e o Pai. Então ele fala várias vezes, e uma delas é essa: eu sou a videira verdadeira. Começa a identificar os personagens. Jesus é a videira, e o meu Pai é o lavrador, ou o agricultor, ou no caso específico de uvas, viticultor. Certo? Identificamos os dois personagens desse texto. Jesus é a videira, e o Pai é quem cuida da videira, quem limpa, quem corta, quem coloca adubo,
quem dá uma olhada, quem arranca tudo, é o Pai. E nós, onde estamos nisso? Versículo 2. Todo ramo que estando em mim, eu e você, ramo. Então Jesus é a videira, o Pai é o agricultor que cuida da videira, e nós somos os ramos, aqueles galinhos, né, que saem da videira. E depois de nós, o fruto. Ok? Estão comigo? Videira, linda, Jesus. O agricultor está do lado de fora só olhando a videira bonita. Os ramos, eu e você. Vou melhorar. Talvez não seja eu e você. Os ramos é aquele que está em Jesus. Então os ramos não são todos nós. Os ramos são aquelas pessoas que em algum momento da sua história se entregaram à vida, colocaram-se diante de Jesus. Como a própria palavra de Deus vai dizer que nem todos são filhos de Deus. Aqueles que lhe encontraram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos nós somos criaturas de Deus. No momento que encontramos com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, nos tornamos filhos de Deus. Então você pode chamar Deus de Pai se você foi por Jesus. Ele mesmo diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então por Jesus, Ele é Pai e eu sou filho e eu viro ramo nessa videira. Tudo bem? Pastor, eu queria entrar nisso. Depois de conversa, sem problema, eu te pago um açaí também. Vou te falar sobre isso. Mas aquele que está em mim, na videira, e aqui entram os problemas, e não dá fruto, ele corta. Eita coisa. Você não tem, fica brava não, Marcela, sei que fica cortando assim, Jesus. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Semana que vem vamos falar sobre corta e poda. Então fica aqui com nós. Para que produza muito mais frutos. Desce mais um pouquinho. Vamos continuar o texto para a gente entender. Vocês já foram limpos pela mensagem ou pela palavra que eu já lhes dei ou lhes falei. Versículo 4, por favor, Paulo. Permaneçam em mim. Lembram da expressão permanecer? E eu permanecerei em vocês. Condicional, se vocês estiverem com ele, ele nele. Não acho que Deus vai ficar contigo se você não quer nada com ele. Deus não perde tempo com gente que sabe que não quer nada com ele. Você sabe disso. Jesus está refutando isso aí, ou melhor, relembrando isso aí. Pois assim como um ramo, eu e você, não pode produzir fruto, se não estiver na videira, caído no chão, o ramo por si só, não vai produzir fruto. Então a ideia é que o ramo permaneça sempre na videira, permanecer. E ele continua, vocês também, não, volta, e obrigado, vocês também não poderão produzir esses frutos, a menos que permaneçam em mim. Condicional. Versículo 5, Paulo. Sim, eu sou a videira. Mais uma vez ele dizendo, vocês são os ramos. Quem tinha dúvida de quem é quem aí, está claro. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E olha o versículo 6. Por favor, atente-se a esses versículos um pouco adiante. Quem não permanece em mim, vamos falar semana que vem, é jogado fora como um ramo imprestável, que seca. Esses ramos são juntados no monte para simplesmente serem queimados. Ou segundo Daniel, auxiliar para defumar. É isso, né, Daniel? Versículo 7. Mas se vocês permanecem em mim, e as minhas palavras permanecem em vocês, então tem algo a mais, não é só ficar nele. É alguma coisa que dele eu tomo, vivo, e aquilo que dele tenho, como uma cepa ali que me sustenta, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Guardar esse texto. Mas olha o 8, que é o que nós vamos ficar. Quando vocês produzem muitos frutos, vocês trazem glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Versículo de número 16 direto, por favor, Paulo. 8 e o 16. Vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês. E eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros.
Em outras palavras, talvez inclusive em outra tradução, o texto está dizendo assim, que Jesus nos chamou, então não fui eu que escolhi, mas Ele que me trouxe, por isso a graça irresistível de Deus me seduziu, e ao estar nele, eu tenho um objetivo. Ramo só tem dois objetivos, ou para o fogo, ou para dar fruto. Para ficar bonito, não vira. Para dar folha, não vira. Tem folha muito mais bonita. São dois objetivos. E o objetivo que Deus nos chamou, ou nos linkou à videira como ramos, é esse. Nos chamou para irmos e produzirmos frutos, e frutos que permaneçam. Nós vamos falar sobre isso no final hoje. Para que, da mesma forma, o Pai lhes dê tudo o que pedirem no meu nome. Diante dessa explanação, de entender o que é isso, eu quero que você compreenda, porque nós identificamos que o agricultor é o próprio Deus, cuidando de nós. Podando, cortando, vamos falar disso semana que vem. A videira, aquele galho maior, onde os ramos saem dela, é Jesus. E Ele que nos chamou para ir. Eu e você somos os ramos, e o objetivo final de um ramo é dar fruto. Claro. Agora a pergunta talvez é, que frutos são esses? Por isso que a gente precisa tentar entender, porque a Bíblia fala de vários frutos. E eu ouvi às vezes muitas pessoas falando sobre essa ideia de fruto, fruto daqui, como é que é esse negócio de dar fruto? Pastor, fruto é um gente de Jesus? Pode ser, mas nesse caso não é. Pastor, fruto é trazer um monte de gente para Jesus, vários frutos? Pode ser, mas nesse caso não é. Pastor, frutos é alguma coisa que eu vou viver, frutos são meus filhos, qualquer coisa que você quiser pensar. Mas nesse caso não tem a ver com alguma coisa que eu conquisto, uma igreja que eu instituo, um lugar onde eu vou, ou alguém que se converte a Jesus. Não. Por que não? Porque quando você percebe que o ramo está na videira e dela sai, e o fruto é o produto da videira e ramo, sai fruto, no caso uma uva linda, é sinal então que a videira, juntamente com o ramo, vai produzir aquela identidade frutífera. E essa identidade frutífera nada mais é do que o Isaías transformado. Por isso que quando você olha para esse texto, definitivamente, você percebe que fruto tem a ver com quem eu estou me tornando. Fruto tem a ver com aquilo que Deus está mexendo em mim e produzindo em mim algumas coisas, e essa produção do Isaías ramo, a videira, Jesus, está produzindo algumas coisas visíveis para todo mundo, frutos. E inclusive, como eu mencionei no texto anterior, que está aí, frutos permanentes, ou seja, eu estou me transformando de tal forma que eu era, e agora não sou mais, agora eu sou assim, mas aquilo que você era já não faz parte mais de mim, agora eu sou assim, vou durar, essa mudança, essa transformação está em mim, e vai ficar comigo, enquanto Jesus não me levar. Só que o grande problema é que às vezes nós nos encontramos com Jesus, e a gente tem dificuldade de ser mudado ou transformado por Ele. Como nós é resistente à mudança, não? Quando a gente pregou aqui, no começo do ano, sobre buscar o reino e entender que o reino de Deus é deixar Ele controlar as coisas, alguns irmãos me passaram durante a semana testemunho, falaram, pastor, como é difícil, né? Eu falei, ia, servir a Jesus não é fácil não. Você acha que é simples e fácil? Não, irmão, fácil não, vai sofrer, vai. Se nós vamos ser imitadores de Jesus, é muito provável que a gente vai sofrer também igual Jesus. Talvez não vamos para a cruz, provavelmente não, porque Ele já fez isso, mas talvez vamos sofrer muito. Inclusive Ele diz, aqueles que sofrerão ódio, escárnio e outras coisas por amor a mim, é parceiro. Mas o grande problema da transformação é que a gente se esquece de alguns outros textos da Bíblia. Eu quero comentar com você. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 1, versículo 24. Por favor, Paulo, Romanos, capítulo de número 8, perdão, Romanos 8, 24. Olha o que diz esse texto. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar
por ela. Está aí certo? Romanos 8, 29, por favor, Caio, errei. 24 não, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus, eu e você, e nos predestinou. Qual que é o objetivo de Deus maior para mim e para você? Para nos tornarmos, ou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, que é em Jesus, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então há um objetivo claro, evidente de Paulo aqui em Romanos, que quando nós nos encontramos com Jesus, já havia um plano lá atrás a despeito disso, que é que eu e você nos pareçamos cada vez mais com Jesus. Então o fato é que quando a gente se encontra com Jesus, a gente começa a viver transformações. E há um objetivo, é deixar de ser o Isaías para tornar-se então Jesus no Isaías. Então eu começo a passar por uma transformação. Romanos capítulo 12, versículo 12, por favor, ele vai dizer assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2, por favor, Paulo. Para que experimenteis, 12, 2, transformai-vos. Isso, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modelo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, Deus tem algo para dar a mim e a você sobre mudança, sobre transformação, mas a primeira coisa que eu e você precisamos experimentar é mudança de mente, pensar diferente. E essa transformação, segundo o próprio texto, tem a ver com metanoia, é mudar mesmo, é cosmovisão, é ter uma visão diferente a despeito da vida e de tudo que nos cerca na vida. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, por favor me ajuda, Paulo, mais uma vez, essa sequência de versículos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, olha o que diz esse texto também, sobre transformação, só para a gente entender. 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o objetivo de Jesus. Você vir à igreja todo domingo, ou se encontrar com o povo de Deus nesses dias que a gente se encontra, é esse o objetivo, que você saia daqui mais parecido com Jesus e menos parecido com quem você era quando chegou. Tanto que esses dias, pessoas que fazem aniversário, e eu disse sobre aniversário, sempre solto essa expressão, de que aniversário de cristão, a gente deveria falar diferente. Por exemplo, aniversariante eu não digo mais, você está ficando velho, porque quem fica velho são coisas, né? Depois que você passa dos 40, você começa a evitar essas palavras. Aí você fala, você fica experiente. Não, quem fica experiente é funcionário. Não é, João? Funcionário. Cristão não fica nem velho, nem experiente, apesar que de vez em quando se encaixa, mas não fica. Cristão, quando faz aniversário, fica evoluído. Porque a ideia é que você olhe para trás, a despeito do mais um ano que você passou, e se pergunte, estou mais parecido com Ele? Ou eu retrocedi? Ou eu ano passado estava mais parecido com Jesus, hoje eu estou parecido mais com Barrabás do que com Jesus, bandidão lá. Eu não vou falar que time que ele torce, mas você já sabe. Não falei nada, Kelly. Por isso que o objetivo maior de Deus na videira e nos ramos é que o fruto seja idêntico, essência da videira e não do ramo. Quando alguém for pegar algo de mim, não é do Isaías, porque o ramo é só um transporte, é só um caminho que sai da videira. Mas aí há alguns problemas que a gente precisa talvez guardar e tentar entender. Jesus, no livro de Mateus capítulo 5, por favor, Caio, ou Paulo, e que o Caio está lá também. Capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai, que está no céu. A ideia de expectativa, e eu chego na minha barreira lá em casa, Barreirinha,
Olha ali a videira, hoje mesmo fomos tratar, né? Tinha o ninho de pomba, como eu falei semana passada lá. Aí uma pessoa mandou mensagem para mim: pastor, não tira o ninho não. Tá bom, tiramos. Hoje a minha esposa me ligou de manhã, eu estava aqui na igreja. Zéias, a pombinha caiu. Aí fomos lá pegar a pombinha, catar ela, toda delicada, para colocar no ninho. Cheguei lá, pô, no ninho tem mais um lá. Jesus, é uma dupla. Pombinho e pombão. Olha lá. Já colocou o nome lá, meu anjo? E não pode deixar cair as pombas, porque a Daunita vai pegar. Aquele cão bravo que eu tenho, sabe? Esse tamanho assim. Né? E a Daunita correndo atrás da pomba, a Angélica segurando, e aí catando. Coloquei as duas pombinhas em cima lá. Conseguimos colocar as duas e ficaram lá, de boa, curtindo. Só que a hora que eu olho aquelas uvas perto ali, com a pomba e tudo, eu falo: poxa, Senhor, que as pessoas gostem disso, que as pessoas achem isso aqui maravilhoso, e que elas saboreiem o fruto dessa uva, como eu trouxe semana passada, e alguns falaram: pastor, o senhor ficou, né, provocando a gente. É diferente, irmão, por isso que eu estou aqui, vocês estão aí. Por isso que eu estou com a perna dolorida, desde as 5 horas em pé, e vocês estão sentadinhos. Viu como é gostoso também ficar sentado em pé aqui do meu lado, vocês veem como é que não é fácil não. Mas a hora que eu pego aquela uva maravilhosa e vou tirando, eu vou falando: nossa, que videira, que ramo, que coisa boa. E até estendo o meu elogio a despeito do agricultor. Falou: nossa, que trabalho bem feito, hein? A uva ficou boa demais. É isso que Jesus está dizendo: vejam o que vocês são, o que vocês fazem, e glorifiquem o Pai. Mas aí, para a gente fechar essa sequência de versículos, Gálatas capítulo de número 2, versículo 20. Já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Expectativa que eu quero que você guarde. Mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, se você possa dizer às vezes assim: pastor, mas eu sou de carne, eu sou pecador, sou tal. Esquece. Fomos crucificados em Cristo, assim como já não é mais você quem vive, é Cristo que deveria viver em você. E além de Cristo viver em você, Gálatas 6:15, por favor, capítulo 6, versículo 15, olha o que esse texto diz, presta atenção. Gálatas 6:15, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados numa criação. Porque havia, e Gálatas está falando sobre isso, Paulo está falando, porque a igreja, ou a cidade que mais teve problema, a despeito de mudança. E eles perguntavam: mas tem que ser assim, tem que se circuncidar ou não? Paulo chega e fala: gente, não é por isso, ou seja, o cristão não é reconhecido porque é circuncidado ou não. Ou talvez o cristão não é reconhecido porque ele usa terno. É pastor. Porque talvez aqui, acho que só eu que estou de terno, né? Bom, pronto. Não é por causa do terno que eu sou pastor. Não é porque você usa uma bibliona grandona, ou não usa. Não tem a ver com o que a gente faz, não tem a ver com essas circunstâncias de circuncisão ou não, tem a ver com a transformação que Deus está operando na sua vida. É simples assim. As pessoas não importa, as pessoas não querem ver, e talvez alguns até desejam tal, mas isso não vai fazer diferença. A grande diferença é se você está sendo transformado dia a dia ou não. Em outras palavras, se você está dando fruto ou não. Por isso, o que diz que você é, mas não está, talvez eu possa duvidar. Por exemplo, se você diz que é de Deus, que você diz que é dele, mas não está nele, essa ligadura nele, vai depender do fruto que você tem. Por isso aqui algumas considerações, só para você entender rapidamente, a gente partir para algumas coisas muito práticas e básicas para a nossa vida. Você não é o que você faz. Você faz porque você é. Vou repetir, você não é o que você faz. Você faz porque você é. E essa expectativa do cristianismo faz a gente entender algumas coisas, e eu quero colocar para você considerações. Primeiro, o fruto é indispensável na vida do cristão. Quando eu digo fruto, mais uma vez, recorro à expressão de transformação.
A transformação é indelével na vida do cristão. Não tem como ser cristão e não ser transformado dia após dia, como diz o apóstolo Paulo. Não tem como eu me tornar um cristão, ou frequentar uma comunidade chamada igreja, ou viver uma atmosfera dessa, se minha vida não está transformando. Alguma coisa está errada. Tanto que a nossa moto, a nossa missão da igreja é conectar pessoas ao envolvimento crescente com Jesus. Não é só para conhecer Jesus, é para conhecer e crescer nele, para que no final da sua história, 50, 100 anos, quando você ficar aqui, você olhe para trás e fale: cada dia que eu me conheci Jesus, estive mais perto dele, eu me tornei mais ele e menos o Isaías. Só que o fruto, mesmo sendo indispensável, a gente vai falar semana que vem sobre isso, ou você dá fruto, ou você está fora. Quem é você nessa videira? Além do fruto ser indispensável, ele vai identificar a videira que nós estamos. Porque Jesus, no versículo 1 de capítulo 15, ele vai falar assim: eu sou a videira verdadeira. Quando ele coloca esse elemento verdadeiro, ele está dizendo assim: gente, tem videira que não é verdadeira. Tem videira que a gente suga, que a gente fica nela, que parece que nós estamos certinho com o homem lá de cima, mas não é. Mas como que eu descubro que essa videira não é verdadeira? Pelo fruto. Não é pela folha. Não é pelo que se faz, é pelo que se é. Segunda consideração para você entender: se a primeira é fruto, é indispensável. A segunda, fruto na vida do cristão, ou transformação na vida do cristão, glorifica a Deus. É isso que diz exatamente no versículo 8, quando ele diz: nisto meu Pai é glorificado, que vocês deem muitos frutos. Ou seja, quanto mais eu estou me transformando na imagem e semelhança de Jesus, quem está ao meu lado vai falar: nossa, esse cara está diferente. E vão perguntar para a gente: o que aconteceu? Como por exemplo, você vai na academia e você toma umas bombas. Aí a pessoa fala: nossa, mas um mês e pouco, né? Mudou assim, o que aconteceu? Não, é natural. Mentiroso. Não é a videira verdadeira. Ele até se passa, se parece, mas você sabe que não é. Por quê? Porque a verdadeira, se ele quiser ser honesto, é no natural. E às vezes eu e você nos alinhamos a algumas fontes, algumas videiras, algumas ações de essência para mim e para a sua vida, que não são verdadeiras. Como eu vejo isso? Pelos frutos, pela forma de ser, pelo comportamento, pela maneira da pessoa viver ao seu lado. E a terceira e última ideia nesse sentido é: fruto é uma fase da vida do cristão que gera condicionalidade. Como por exemplo, segundo o próprio texto, no versículo 7, diz: se vocês permanecerem em mim, eu em vocês, e vocês derem fruto, vocês vão orar e eu vou atender. Ou seja, dar fruto, dar uma condição minha com o Pai, que faz com que Ele olhe, se agrade e me abençoe respondendo minhas orações. Então talvez, se minhas orações não estão sendo atendidas, talvez eu estou precisando olhar para o meu fruto. E não para Deus que responde, mas para o meu fruto que não existe. A segunda coisa que ele também dá essa condicionalidade é a despeito da alegria. No versículo 11, Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês dando fruto, a nossa alegria será completa. Ou seja, eu vou viver de uma forma aleluiado sempre, qualquer que seja a circunstância. Por quê? Porque eu estou dando fruto, eu estou fazendo, estou cumprindo o compromisso que eu sou chamado para viver. E eu não estou iludido e nem iludindo ninguém, e nem iludido pelo aquele que é a videira. Eu estou na videira certa, a verdadeira, eu sou o ramo certo, e estou produzindo o que foi chamado para produzir. Gosto muito de piano, apesar de não tocar, mas gosto demais do piano. E em algumas casas, eu imagino o criador do piano chegar lá na sua casa e olhar o seu piano cheio de fotos, cheio de cabide, um monte de coisa. Ele vai olhar para o seu piano e falar: poxa, não fiz para isso. Como talvez, meu querido Kiko, faz uma banqueta bonita daquelas coisas que você faz. Aí coloca a banqueta lá no final, né? Faz uma banqueta de ferro, madeira, as coisas bonitas, procura o Kiko lá.
faz bonita e de repente chega lá, banquetona lá, com umas coisas em cima assim, o que vai olhar? Eu falei, puxa, não foi para isso que eu fiz. Eu fiz tão enforçada, bonita, gostosa, aconchegante, tão acolhedora, que era para alguém sentar nela. E a gente perde propósito. O propósito que Deus tem dado para nós, a despeito de dar fruto, é o que Ele gostaria. Mas às vezes nós mudamos essa dinâmica e a gente não dá fruto e a gente perde o propósito de ser. E aí a gente não consegue ter resposta de orações, não consegue ter produção de alegria. E por último, no versículo 14, quando Jesus diz, a partir dessa instância de dar fruto, eu já não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. Ou seja, dar fruto provoca uma condicionalidade em mim com Deus, que faz com que eu me torne não mais um servo, mas agora um parceiro, amigão. Intimidade profunda. Talvez você ainda é servo, porque não dá fruto. Talvez orações não dá fruto. Ou talvez não tenha alegria, porque não dá fruto. E aqui eu quero deixar alguns desafios para você guardar. Primeiro deles, que fruto é esse? Pastor, o senhor falou bastante, eu entendi, mas eu quero ser bem claro e desenhar para você, se for preciso. O primeiro fruto que é esse fruto não é coisas, não são situações, não são pessoas. Esse fruto é a mudança de Deus em mim e você. E a primeira delas está em Gálatas 5, por favor, Paulo. Gálatas 5, 22. A primeira característica de fruto são os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o Espírito produz, ou mas o fruto do Espírito é, em outra tradução, amor, presta atenção nessas 9 características: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, pode passar o 23, mansidão e domínio próprio. Qual desses você tem? Ah, pastor, domínio próprio foi pesado, né? Você não tem não. Porque se me tirar do sério, se buzina para mim no trânsito, mas eu vou ouvir. Volta o versículo, por favor. Tem uma outra tradução para mim, Paulo, por favor? Mas o fruto do Espírito é... Olha que interessante, nós temos 9 classificações, ou 9 qualidades, ou 9 desenvolvimento, outro dia a gente fala sobre isso, a despeito do fruto. E o fruto ali não está no plural, mas os frutos do Espírito são. Não, ele está dizendo, mas o fruto do Espírito é singular. Isso é para você guardar sempre no seu coração. Que fruto que Jesus está falando na videira? Primeiro, do fruto do Espírito, que é como se fosse uma mexerica. Vamos mudar de fruta, né? Uma mexerica com 9 gomos. Que quando você se encontra com Jesus, você consegue ter isso sobre a sua vida. Pastor, mas domínio próprio, paz, essa alegria, eu não tenho. Está dentro, que não está é saindo. Tu tem. O que você não tem é produtividade sobre eles. O que você não tem é desenvolvimento, exercício, facultativas sobre eles, para que eles se desenvolvam e fiquem mais claro como fruto, evidência de quem você está se tornando. Pastor, e como eu faço isso? Vou te dar um exemplo apenas. Domínio próprio, sabe como é que você faz isso? Indo para o trânsito de São Paulo. Quem tem problema com o trânsito? Aí eles vão buzinar para vocês e falar, oh Jesus. Amém, fariseu. Oh glória. Aí você esquece, buzina, erra a entrada. E agora, aí você vira o irmão, bebê, tá louco? Aí você, aleluia. Deus só vai exercitar essas qualificações que Ele coloca, que são classificações da personalidade de Jesus, mexendo com a gente. Quer ficar forte? Pega peso. Quer ter paciência? Vive em paciências. E a pergunta aqui para a gente partir para o segundo é: Jesus era assim. E a gente pode ser assim. Essa é a característica que Ele quer da gente como videira, ramo, fruto. O segundo talvez é um pouco mais difícil, que é
esse fruto, além de ser fruto do Espírito, esse fruto também tem a ver com fruto de arrependimento, que é mencionado por João Batista em Mateus capítulo 3, por favor me ajuda, Paulo, Mateus capítulo 3, versículo 7, olha o que diz esse texto, Mateus capítulo 3, versículo 7, João Batista falando, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, lhes disseram, olha as palavras que você pode às vezes chamar alguém no trânsito, tá? Raça de víbora, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Pode passar. Deem fruto que mostre o arrependimento. Numa outra tradução, deem característica, comportamento que mostrem que vocês se arrependeram do que fizeram. Fruto de arrependimento. Primeiro, fruto do Espírito. Segundo, fruto de arrependimento. Passa o 9 para a gente ler, Paulo. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode trazer surgir filhos de Abraão. Ou seja, não, nós temos chegado com o cara lá. Pode descer o 10. O machado está posto à raiz, vamos falar disso domingo que vem, pertinho das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e vai para o fogo. João Batista, como Jesus, não brincava em serviço. Mas pastor, o que é fruto de arrependimento? Deixa eu dizer algumas características para você aqui, se você não sabe o que é isso. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olha o que é fruto de arrependimento. Deixa eu falar para você, depois de ler esse texto. 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento. Guarda isso no teu coração. Existem duas coisas que nos ocupam quando a gente erra: remorso e arrependimento. Remorso é do homem, produzido, enchartado e alimentado por Satanás. Que remorso não produz mudança nenhuma. Mas arrependimento é algo que vem de Deus. E esse arrependimento que leva à salvação. E também produz em nós tristeza, segundo aquilo que o mundo produz. Por isso eu quero traduzir isso aí para vocês em 4 ideias rápidas para você guardar. Primeiro, fruto de arrependimento é você odiar o pecado. É você olhar para as coisas erradas da sua vida ou da vida de alguém e odiar o pecado e não o pecador. Mas se for o seu, de estimação, qualquer que seja, odeie com todas as suas forças. Que raiva desse pecado. É isso aí. Segunda característica do fruto do arrependimento: tenha tristeza por pecar. Porque tem gente que não peca, não erra, ou peca e erra demais, e não está nem aí. Xinga, mente, faz pecados avultos ou mais simples, qualquer que seja, mas nem se entristece. Xingou teu marido, xingou tua esposa, você devia ficar triste por aquilo que você fez. Você devia ficar chateado. Você devia fazer como os profetas, colocar a tua cara no pó e falar: misericórdia, Senhor, porque eu errei. Mas a gente não tem isso, porque a gente não tem fruto de arrependimento. Ah não, mas ele mereceu. Miserável, raça de víbora. Faltou fruto de arrependimento. Terceiro, primeiro é ódio do pecado. Segundo, tristeza por ter pecado. Terceiro, confissão de pecado. Ou seja, fruto de arrependimento é você olhar para aquela situação e falar: gente, eu preciso resolver isso, e levantar, como aconteceu com Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo levantou e falou: nossa, o que eu fiz? Eu irei ter com meu pai, eu irei ter com minha esposa, eu irei ter com meu filho, eu irei ter com a minha mulher, eu irei ter com o pastor, eu irei ter com alguém, e dir-lhe-ei, errei. Como é difícil isso, não? Mas isso é resultado de você estar na videira. Pastor, eu não consigo. Alguma coisa está faltando, está indo proteína da videira nesse raminho, mas está faltando, está sumindo em algum lugar, tem sujeira por aí. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Ele vai podar, mas a gente precisa confessar. E por último, quarto, conversão do pecado. Ou seja, você errou, você fez, você tem ódio do pecado, tristeza. O que eu fiz, Jesus? O que eu fiz? Conversão do pecado é você falar: você não me pega mais não. Até pecado vai ter que ser novo. Como diz o apóstolo Paulo: eis que faço nova todas as coisas. Inclusive, se quiser pegar eu, agora você não me pega mais nessa não, seu tonto. Fala para o Satanás. Você vai ter que melhorar.
E ele vai estrategicamente tentar outro para te pegar, mas ele não vai cansar. Mas você precisa fazer essa conversão, ou seja, fugir, mudar, para que você não seja vítima de novo do pecado. Frutos do Espírito, primeiro fruto. Segundo, frutos de arrependimento, segunda característica. E por último, terceiro, Hebreus capítulo 13, versículo 15, é o último que nós vamos passar. Hebreus 13, 15, Paulo, por favor. Fica comigo, estamos só para encerrar. Hebreus 13, vai lá. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A primeira evidência clara se o fruto está no ramo da videira verdadeira, são os teus lábios, é o que você fala. Por isso Jesus em Mateus capítulo 12, quero ler esse texto para a gente guardar, versículo 33, Paulo, por favor, Mateus 12, 33. Jesus conversando com uma galerinha, raça de víboras. Considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore não é conhecida por seu fruto, é conhecida por seu fruto. Pode passar. Raça, de novo, raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, coração. Olha o 35. O homem bom do seu bom tesouro tira as coisas boas, essência. O homem mau do seu mau tesouro, essência, tira as coisas más. Versículo 36. Mas eu digo a vocês, ou eu vos digo, no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tenham falado. Fruto que você fala, nas rodinhas, nas conversas, qualquer outro lugar. Para a gente fechar, encerrar e partir por ouvir, refletir e agir. A sua boca é a primeira evidência da sua mudança. Pastor, mas eu não consigo. Então bota um esparadrapo. Para de falar. Segundo o próprio apóstolo Tiago, ele disse que aquele que consegue reter os seus lábios e ser precipitados, é quase um varão, um ser humano, um homem, mulher, perfeito. Então talvez ninguém está acreditando que você é de Jesus porque você fala. E a gente está percebendo que essa fala não é de videira verdadeira. Finalizo perguntando a você: por acaso você tem tido frutos do Espírito como característica de quem você é? Fruto do arrependimento como característica de relação com o pecado? E fruto dos seus lábios com relação ao que tem dentro de você? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ouvir, refletir e agir e a gente encerrar. Primeira pergunta natória: as suas mudanças estão sendo claras, evidentes ou não? Pastor, eu acho que sim. Pergunta para o teu marido, pergunta para a tua esposa, pergunta para o teu filho se você tiver coragem. Papai está mudando? Mamãe está mudando? Se ele disser, não vi nada, se preocupe. Se preocupe. Segunda verdade para você guardar: não é sobre o que você vai fazer, é sobre o que Ele vai fazer através de você. Ramo sem fruto, ramo sem a videira não produz fruto. Então não tem a ver com o que você quer, tem a ver com o que Ele e você junto dele vão produzir. Então Jesus nunca falou para você ser santo, ser o top, não ser pecador. Ele falou, fique comigo que nós vamos trabalhar junto. Então talvez você não está conseguindo, é porque você está querendo fazer tudo pela força do braço, tudo sozinho. E não é assim. Permaneça em mim, e eu em você, e você dará muito fruto. Terceira pergunta: o que os teus lábios estão dizendo sobre você, inclusive sobre a videira e talvez sobre Jesus? E por último, sua vida, sua família e sua igreja depende de você ser alguém que frutifica. Ou noutra linguagem que a gente aprendeu hoje, sua vida,
Sua família, sua igreja dependem da sua transformação diária, que Jesus, através do Espírito Santo, produz em nós. O que você vai fazer depois dessa? Aquele que dá fruto, ele poda. Aquele que não dá, ele corta. Mas de qualquer forma, dê fruto. E que esses frutos permaneçam.